Boa noite a todos novamente. Boa noite. Nós temos mais 2 recadinhos, né? Um lembrete, na verdade, eu vou ser bem breve, que é a aplicação do Evangelho no lar. Quem ainda não faz, esse é um ótimo momento, começo de ano, né? Onde as nossas energias geralmente estão mais carregadas, né? Todo mundo com os melhores planos, né? Então, implantem o Evangelho no lar. Leve Jesus para a casa de vocês, acende essa luzinha, que certamente ela vai iluminar outros lares, outras pessoas, né? E o mundo inteiro, né? Que a união faz a força. Hoje eu tive um probleminha no camiseta e consegui essa camiseta emprestada. E ela é linda, né? Quando ela fala força e luz. E é isso que o Evangelho nos traz. Força e luz. É isso que ele nos traz, é isso que ele nos ensina dia a dia. Nós, como os aprendizes, nós às vezes demoramos um pouquinho para colocar em prática, mas Jesus não desiste. E os ensinamentos dele é para sempre. Então, quem ainda tiver dúvida, tem todo o roteiro, passo a passo, são só 15 minutinhos, né? Uma vez por semana, e essa luz de Jesus vai entrando nos nossos corações e vai assim tomando conta de verdade, tá bom, gente? Fica o convite para vocês. E também convidamos vocês todas as terças às 19 horas e aos domingos às 10 horas, para que vocês venham participar da sustentação. Antes da palestra, antes dos papos, tem a sustentação da paz, e é um evangelho também. Então vocês vão aprendendo conosco cantar. Aí tem o evangelho, tem as preces, tem as vibrações, é como a palestra aqui, todas as terças e aos domingos, tá bom? Então fica o convite, quem puder chegar um pouquinho mais cedo, venha também nos ajudar a fazer essas vibrações, essas preces de luz, né? E essas preces também sustentam todos os trabalhos, todas as tarefas que acontecem aqui no Laços Eternos, tá bom? Fica o convite. E tenha uma ótima semana. Agora vamos para a palestra. A Maria dos Prazeres, seja bem-vinda. Renovar-se dia a dia é o tema da palestra. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe o entendimento para que possamos realizar em nós a sua vontade na nossa caminhada terrena. Que possamos ser os instrumentos que o Pai necessita para que, através do cumprimento da sua vontade, através das nossas ações, do nosso comportamento uns com os outros, Ele possa nos utilizar como bons instrumentos uns na vida dos outros. Que assim seja. A nossa exposição da noite traz como tema uma lição do livro Fonte Viva, a lição 107. E nesta lição, Emmanuel aproveita com muita propriedade a epígrafe de uma das cartas de Paulo aos Romanos. E nesta carta, Paulo dá início com a seguinte recomendação àquele núcleo cristão que estava se formando em Roma: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo, nosso companheiro Paulo, estava tentando levar como mensagem aquele núcleo cristão que estava se formando em Roma. Ele percebeu a dificuldade daqueles irmãos em se renovarem. Eles queriam seguir as diretrizes do Cristo, mas ainda estavam algemados a velhos conceitos, ideias distorcidas com relação à questão religiosa. Eles queriam seguir os exemplos do Mestre Jesus, mas ainda estavam apegados aos cultos exteriores, ainda estavam procurando seguir ao Cristo, mas com a mente ainda ligada a velhos princípios,
a costumes que já não eram mais condizentes com a proposta daquele núcleo cristão que era seguir ao Mestre. E é por isso que Paulo, nesta carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele recomenda que era necessário que eles renovassem a mente, dia após dia, mas não aquela transformação aparente. A transformação teria que ser construída interiormente, dia após dia. E isso, infelizmente, é comum entre nós. Muitas vezes, nós estamos professando uma determinada religião, estamos atuando dentro de um templo religioso, ouvimos, realizamos todas as diretrizes propostas por aquela religião que abraçamos, mas não conseguimos viver esta renovação dia após dia, no sentido de praticarmos aquilo que estamos aprendendo. E aí, Emmanuel, com base nessa epígrafe da carta de Paulo, ele diz: precisamos higienizar a nossa mente. Um exemplo simples. Todos nós aqui, tenho certeza, gosta de estar num ambiente limpo, higienizado, organizado, com uma atmosfera perfumada pela limpeza, um ambiente salubre. Todos nós gostamos de adentrar, conviver num ambiente desse. Eu acredito que nenhum espírito encarnado e muitos desencarnados não comungam, não se sentem felizes, satisfeitos num ambiente sujo, desorganizado. Isso nos faz mal, materialmente falando. Espiritualmente falando, Emmanuel diz que é a mesma coisa. A necessidade da limpeza e da higienização espiritual. E tudo começa no campo mental. É no campo mental que nós movimentamos as ideias, que vão se transformar em palavras. Muitas vezes, palavras essas nada agradáveis de serem ouvidas. Palavras que vão, mais adiante, se transformar em atitudes. Atitudes, muitas vezes, desagradáveis, que levam aquele que estão ao nosso redor tristeza, desapontamento, decepções. E é isso que ele vem nos alertando nesta lição. Se tudo começa no nosso campo mental, nós precisamos interiormente buscar meios para que possamos estar sempre alerta, atentos, vigilantes com o que nós estamos construindo no nosso campo mental. Porque é aí que se principia tudo. E muitas vezes as consequências de um pensamento, elas são tão desastrosas nas nossas atitudes, e as consequências na nossa vida serão desagradáveis, porque teremos que responder pelo mal que estamos fazendo ao outro. E se este mal começou em um mau pensamento, em um pensamento negativo, em um pensamento ruim, e nós demos vazão a este pensamento que se transformou numa atitude desastrosa na vida do outro, consequentemente teremos que responder por isso. E é isso que ele vem nos mostrando no decorrer desta lição. Esta lição 107 do livro Fonte Viva e uma lição do livro também de Joana de Ângeles, chamado Celeiro de Bênçãos, aonde ela vem discorrendo, através da psicografia do Divaldo, sobre esta renovação através do amor. Mas nós vamos trazer isso tudo no decorrer da nossa exposição, com base no livro Fonte Viva, Celeiros de Bênção, e o livro também do Divaldo, para que nós possamos combater o mal. E continuando, o que nós podemos armar dentro de nós, no nosso campo mental, como sentinelas? Imaginemos, estudando essas lições, eu fiquei imaginando, se nós conseguíssemos construir no nosso campo mental um semáforo.
Vocês já imaginaram como seria algo muito bom para que pudéssemos direcionar as nossas atitudes através desta sentinela? Um semáforo, ele não serve na nossa sociedade para impedir que aquele que está à frente de um volante cometa excessos, para que ele esteja alerta com relação à sua postura no trânsito. Nós precisamos estarmos alerta com a nossa postura no dia a dia, no tratar com o outro. Isso é fato. Então, imaginemos um semáforo no nosso campo mental. Começamos a pensar, mas os pensamentos não são bons. São pensamentos pessimistas, destrutivos, pensamentos sombrios. Aí começamos a formar aquele hálito mental ao nosso redor, nada agradável. Começamos a olhar tudo ao nosso redor de uma maneira cinzenta. Aí começa a luz amarela a tomar conta do nosso campo mental. E o que a luz amarela representa num semáforo? Não é atenção? Atenção. Despertou a nossa consciência começa a dialogar conosco. Cuidado, não pense desta forma, rechace esse pensamento não é bom, se vigie. E a luz amarela intensa piscando no nosso campo mental. Nós não damos atenção, continuamos dando vazão àquele pensamento negativo. De repente, a luz vermelha começa a inundar o nosso campo mental. E a luz vermelha começa a despertar a nossa consciência, que automaticamente, no nosso fórum íntimo, começa a nos dizer: pare, reflita, não faça isso. Olhe as consequências, não serão agradáveis. E aquela luz vermelha vai se tornando intensa. Pare. E aí, paramos e refletimos. E conseguimos mudar o nosso padrão vibratório. Mudamos o nosso padrão vibratório. Começamos a varrer da nossa mente, como varremos do nosso ambiente material, a sujeira, aquilo que não é bom naquele ambiente. Começamos a varrer do nosso campo mental, limpar, diluir aquelas ideias nocivas. E ideias mais otimistas, ideias mais elevadas começam a povoar o nosso campo mental. De repente, aquela luz verde começa a inundar e a envolver o nosso campo mental. Desperta a nossa consciência e conseguimos ouvir lá no fundo do nosso ser a nossa consciência nos dando as diretrizes. Está certo, este é o caminho, persista, não desiste. Vá adiante. Você não está sozinho. Já imaginou se nós conseguíssemos construir este semáforo dentro do nosso campo mental, plasmá-lo dia a dia e, no primeiro sinal de alerta, nós tivéssemos esse auxílio, essas sentinelas nos auxiliando no nosso dia a dia para que estivéssemos atentos com as nossas atitudes? Com os nossos pensamentos, que muitas vezes nos levam a agir de maneira tão irracional, que nos faz instrumentos não bons, instrumentos muitas vezes que atuam contra a proposta do Evangelho do Cristo. É a isso que precisamos estar atentos. Renovar ideias, vencer sentimentos ínfimos, transformar as nossas atitudes em atitudes boas para com todos. Porque a partir do momento que os nossos pensamentos se tornam mais nobres, os nossos sentimentos se elevam, as nossas atitudes se tornam atitudes bondosas para com todos que estão ao nosso redor, quais as consequências para a nossa vida? Bênçãos. Uma boa e farta colheita de bênçãos. Mas, quando nós acreditamos que existe na nossa vida um determinismo para a fatalidade, para a queda espiritual, é nesse momento que nós precisamos buscar o conhecimento e renovar as nossas ideias.
No Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, na parte segunda, sobre a progressão dos espíritos, olha a pergunta que Kardec faz à espiritualidade. Com relação aos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? O que vocês acham que a espiritualidade respondeu? Ele está falando do Criador. A pergunta, ele está questionando os espíritos. Mas não foram os espíritos que criaram os seres inteligentes da criação. Nós temos um Pai, é Deus. Olha o que ele pergunta. Progressão dos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros ruins? Obrigada. Nossa, eu estou aqui olhando e pedindo para que alguém fale não, não, não. Não, nunca. Se nós acreditarmos que o nosso Criador, que é puro amor, que é sublime luz, gestou algum espírito para o mal, então está tudo errado nas leis. As leis não são sábias, não são justas, não são perfeitas. Deus não é puro amor. Não é infinita bondade. É um Pai parcial. É isso que Kardec pergunta. E a espiritualidade, com muita propriedade, responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem o saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Da simplicidade, sem o conhecimento do bem e do mal, sem o conhecimento das ciências que movem o universo, sem nenhuma tendência, sem ser propenso nem ao mal, nem ao bem, mas na pura simplicidade, recebendo as diversas oportunidades reencarnatórias, os espíritos vão aprendendo e ascendendo. O determinismo da lei divina é a ascensão, é a evolução. Deus não criou nenhum filho propenso ao mal. As falhas são decorrentes das nossas escolhas, da nossa falta de sabedoria, da nossa ignorância perante essa busca dessas verdades espirituais, que nem todos estão interessados em buscar. Não é simplesmente ler, pegar o Evangelho, fazer Evangelho no lar. Não é simplesmente ter algumas atitudes boas em direção ao outro. É vivência, é renovação dia a dia. E quando a proposta do Evangelho nos traz esta renovação, fica explícito que só depende de nós, é a nossa vontade. Porque Deus em nenhum momento criou nenhum espírito com tendências viciosas. Somos nós que no decorrer da nossa existência nos aproximamos dos vícios e nos comprazemos com esses vícios. Deus não criou nenhum espírito com más tendências, propenso ao mal. Não, no planejamento reencarnatório, nas dimensões espirituais, não existe nenhum departamento reencarnatório aonde se efetue reencarnações para a queda. Nenhum espírito tem a sua programação reencarnatória para falir espiritualmente. Muitos espíritos estacionam na sua caminhada por escolhas próprias, por equívocos que cometem e se acomodam nesses equívocos, porque não têm vontade, boa vontade, de operar em si as mudanças necessárias. E isso não é problema das leis de Deus, isso não é culpa do Pai, é escolha nossa. Se nós acreditamos que a renovação ela é difícil, ela é complicada, ela não é. A espiritualidade deixa claro isso. O determinismo das leis divinas é a evolução, é a transcendência, é a comunhão com o Pai, dia após dia.
Não existe nas leis de Deus queda espiritual. Se estagnamos em alguma reencarnação, se não ascendemos em uma determinada existência nossa, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Nós temos todas as ferramentas, toda a capacidade para nos tornarmos espíritos bons, dia após dia. Por que nós, quando olhamos para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, ao invés de nós observarmos o que existe de bom, a nossa tendência é observar simplesmente o que o outro tem de imperfeição? Já perceberam como muitas vezes nós permitimos uma viciação a nível espiritual de tornar os nossos olhos ruins? Nós olhamos muitas vezes para um ambiente, existem tantas coisas bonitas, esse ambiente mesmo, existem coisas lindas aqui neste ambiente. Mas tem aquele que, quando chega, ele olha que só é proibido não usar o celular. Ah, e aqui não pode usar o celular. É lógico que aqui não pode usar o celular. É um momento em que nós adentramos num templo religioso para serenar a nossa mente, silenciar o barulho do mundo lá fora, deixar tudo lá fora e buscarmos respirar espiritualmente e ouvir, ampliar as nossas percepções espirituais para ouvir, para sentir toda esta movimentação da espiritualidade que está aqui por nós, que está aqui para nos auxiliar. E aí nós vamos entrar aqui, a Maria entra, senta e pega o celular e vai ficar lá no Zap ou vai ficar de tititi no celular? O que nos traz aqui? Mas a pessoa entra, a primeira coisa que ela observa é isso, sendo que tem tantas outras coisas bonitas aqui para serem vistas, para serem sentidas, para serem percebidas. Precisamos tirar esse olhar cinza que muitas vezes nós temos com relação ao mundo e ao outro. Por que nós não podemos olhar para os nossos irmãos e registrar o que eles têm de bom? Por que é mais fácil olhar e comentar o que não nos agrada num ambiente, olhar e registrar e falar o que não nos agrada no outro? Todos nós temos qualidades. Todos nós temos. E sabe por que todos nós temos qualidade? Porque a nossa essência, ela é divina. A nossa essência é luz, não é sombras. O nosso determinismo é a evolução, não é a queda. A nossa destinação é irmos de encontro ao Pai e não de nos apartarmos dele. O filho tem que caminhar na direção do Pai, para esse encontro, para esta comunhão, onde nós vamos sentir realmente que o Pai e o Filho são apenas um, nesta comunhão espiritual. E é isso que nós precisamos entender de uma maneira mais que imediata, porque nós já estamos um pouquinho atrasados nesse processo, devido à nossa rebeldia, devido à nossa ignorância nesta busca. Nós precisamos urgentemente fazer este caminho de retorno ao Pai, através das observações necessárias no nosso dia a dia, no nosso fórum íntimo, observando quais são os sentimentos que nos impedem de olhar o mundo com mais luz, com mais amor. Quais os sentimentos que nós movimentamos em nós e nos impede de enxergar nos nossos irmãos a beleza que cada um já possui, as conquistas que cada um já fizeram. O que nos impede de caminharmos na direção uns dos outros com o devido respeito, com o devido amor, com a devida compreensão, com a devida tolerância? No momento da criação, Deus não colocou em nenhum de nós a pitadinha do orgulho, a outra pitadinha da vaidade, da indiferença, da agressividade, da intolerância. Ele não fez isso.
Volto a dizer, a nossa essência é divina. Não existe nenhum planejamento reencarnatório fadado à queda. Nenhum espírito vai falir em uma existência porque o planejamento reencarnatório colocou lá em vermelho. Esse espírito está fadado à falência. Isso não existe. E só depende de cada um de nós mudarmos aqui no nosso campo mental a maneira como nós pensamos e encaramos a vida, nos relacionamos com Deus e com o nosso semelhante. E às vezes, quando nós fazemos o nosso Evangelho no Lar, e cai naquele capítulo que agora eu não lembro qual que é mesmo o capítulo, que diz assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao próximo. E aí, quando nós lemos esse capítulo, nossa, que dificuldade, né? Porque é estranho quando nós falamos, eu amo a Deus. Eu amo Jesus. É difícil nós mantermos uma comunhão espiritual. É muito difícil, sim, nós transcendermos nesta nossa sintonia, nesse nosso contato com a espiritualidade, quando nós não conseguimos nos aproximar daquele irmão que está reencarnado ali no nosso lar, ali no nosso convívio em grupos, seja no estudo, seja numa casa religiosa, seja no âmbito profissional. É difícil nós falarmos com Deus e buscarmos este contato direto com a espiritualidade, porque essa nossa relação com a espiritualidade é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte de nós, porque nós somos espíritos, temporariamente reencarnados, mas isso não nos impede de nos comunicarmos com a espiritualidade. Eles estão tão presentes na nossa vida, falando conosco a todos os instantes, mandando recado a todos os momentos. E quando nós nos tornamos surdos, eles se utilizam dos encarnados que estão à nossa volta para que eles sejam os instrumentos do nosso despertar. Mas nós somos muitas vezes tão endurecidos espiritualmente que a espiritualidade está gritando do nosso lado. Lembra lá o exemplo que eu dei do semáforo? Eles estão lá, olha, gritando, estão falando, estão jogando luz em cima de nós. Não vai, não faz. Eles imploram, não é esse o caminho, volta. E a gente vai, e aí a gente percebe que, mais uma vez, nós perdemos a grande oportunidade de sermos úteis, de fazermos a coisa certa, de edificarmos coisas boas na nossa vida e na vida do outro. E aí, mais adiante, nós acreditamos que a culpa é dos outros, que é Deus que não está muito atento com a minha vida. Porque na vida da Antônia dá tudo certo e na minha não dá. Ah, mas com certeza Deus gosta muito mais da Antônia do que de mim. Gosta. Ele ama. Ele não gosta mesmo, ele ama todos nós. Gostar é muito pouco para Deus. Ele nos ama. Tanto ele nos ama, que ele tem tanta paciência, que 1, 2, 10, 20 reencarnações é pouca. E lá no Livro dos Espíritos deixa claro, lá no Livro dos Espíritos está explícito que nós recebemos de Deus quantas reencarnações forem necessárias para o nosso aprendizado. Se ele fosse um pai mais severo, como muitas vezes nós aqui na Terra somos, ele poderia até determinar, olha, é 20 reencarnações e se dê por satisfeitos por isso. 20 já está bom demais. Mas ele nos concede quantas oportunidades reencarnatórias forem necessárias. E nós ainda não aproveitamos. E é isso que Emmanuel vai nos falando nesta lição, e Divaldo, no livro Celeiros de Bênçãos, é sobre a renovação na sintonia do amor. E ele diz, em um determinado momento, que as dificuldades, elas vão surgir. É claro que elas vão surgir. Por que as dificuldades vão surgir? Elas vão surgir como consequência das nossas atitudes. Se as dificuldades surgem como consequência das nossas atitudes, nesse mecanismo da vida, nesse processo de evolução, é porque nós ainda estamos
tendo atitudes equivocadas, e por isso que as consequências não são positivas. Mas mesmo assim, as oportunidades para nos renovarmos, elas vão chegando dia após dia. Aproveitemos. Enquanto estamos aqui nesta realidade existencial, aproveitemos todas as oportunidades para nos tornarmos melhor. É possível. É possível porque existe um planejamento reencarnatório para todos nós. E todos nós que aqui estamos, tenhamos a certeza, esse planejamento reencarnatório desta nossa existência é o melhor. Foi planejado com cuidado, com zelo, com amor, com dedicação. Aproveitemos. Não desperdicemos esta oportunidade de estarmos aqui uns ao lado do outro. Auxiliemos, sejamos úteis. Façamos um pouco a mais. Lembremos do Cristo. Se alguém te pedir para caminhar 500 milhas, caminha 1000. Você quer que eu venha só até aqui com você? Não. Eu vou te levar até a porta da sua casa. Eu tenho um amigo que me dá carona e eu falo para ele, né? Como eu moro perto de uma avenida, eu falo assim para ele, não, me deixa aqui, é só atravessar a rua. Aí ele fala assim, não, eu tenho que fazer a caridade completa, eu tenho que te deixar na porta de casa. E é isso. É 500 milhas? Não, eu vou andar mais 500 com você. Não é só isso. Nós precisamos aprender que nós temos capacidade de dar, de doar muito mais, de fazer, de obrar, de realizar, construir, edificar muito mais. As potencialidades, elas estão em nós e nós temos todas as condições de realizar, de nos tornarmos criaturas mais compreensivas, mais tolerantes, criaturas mais amorosas, mais educadas, mais gentis, mais bondosas. Nós podemos isso e muito mais. Quem já leu Perfeição Moral, quando nós vamos verificando, lendo todas as características do homem de bem, tem um monte de características lindas e maravilhosas. E a gente fica olhando se a gente já tem. Ah, essa eu já tenho mais ou menos, essa eu já tenho mais um pouco. Aí quando chega lá no final, nós estamos super felizes que lemos tudo aquilo. Quando chega no final da lição, o que a espiritualidade fala? Essas são algumas das características do homem de bem. Porque existem muitas outras. Aí a gente fala, nossa, tudo isso nós ainda estávamos avaliando no que possuímos. E no final ele diz que ainda existem muitas outras. Sabe por que existem muitas outras ainda? Porque no nosso planejamento reencarnatório, que é transcender, que é entrar nesse ápice de comunhão com Deus, nós vamos movimentar em nós virtudes que nós nem imaginamos. É um processo. Se hoje nós aprendemos a respeitar, a não fazer o mal, nesse processo evolutivo vai chegar um determinado momento que nós vamos sentir, que nós vamos emanar um sentimento de amor que vai ser semelhante ao que está no Evangelho, a sublimidade do amor. Por que a sublimidade do amor? Porque nesse processo, nesta caminhada, nós vamos conquistando e edificando não apenas qualidades, vamos transformando em virtudes. E essas virtudes, elas vão ser edificadas e incorporadas em nós, é conquista. E na continuidade, a cada existência, essa edificação ela vai crescendo ao ponto que esse sentimento sublime de amor, que a espiritualidade diz, que é esses sentimentos que nos liga aos anjos, aos espíritos de luz, vai ser essa comunhão, essa comunhão perfeita, aonde nós vamos despertar em nós esses sentimentos que nesse capítulo 17, Perfeição Moral, não estão listados ali. Porque se estivesse, nós não teríamos ainda como mensurar esta grandeza que só os espíritos puros sentem. E nós vamos sentir. Porque não estamos fadados a isso? A essa evolução? A essa transcendência? Então nós vamos nos transformar em espíritos puros. E nós vamos conseguir desfrutar de todos esses sentimentos. Mas nós precisamos começar agora.
E não adianta essa ideia de espírita, que como nós temos muitas reencarnações, a gente pode ver depois. Não, é agora. Vamos começar a trabalhar hoje e agora, para que a gente seja feliz muito mais rápido. Não foi essa a resposta que nós vimos lá na questão 115? Para que nós possamos desfrutar de uma pura e eterna felicidade nessa nossa ascensão moral, nesse nosso aprimoramento espiritual, nós precisamos deixar de sermos crianças. E todas as vezes eu lembro de uma fala de Paulo. Isso está registrado na minha mente. E, nossa, esse meu amigo Paulo de Tarso, ele é maravilhoso. Quando ele diz que quando ele era criança, ele via o mundo como criança, é normal, criança vê o mundo como criança. Na rebeldia, na infantilidade, na falta de compromisso, na desobediência. Mas aí ele diz, mas agora eu me tornei homem. E eu vejo o mundo como um homem, ou seja, eu amadureci, eu cresci, eu conheci o Cristo. E eu resolvi seguir o Cristo. E hoje eu vejo o mundo como um espírito mais maduro, mais elevado. É isso que ele está nos querendo dizer. E é linda a forma como ele discorre sobre essa sua mudança. E é nesse momento que ele vai falar do espinho que ele sempre teve na carne. Todos nós temos esse espinho na carne. São as nossas imperfeições, as nossas viciações, as nossas más inclinações. Mas todos nós também podemos seguir e trilhar este caminho que o Mestre nos mostrou e que Paulo seguiu, até ele se encontrar com o Mestre e dizer, eu e o Cristo somos um. Ele não era diferente de nós. Ele carregava em si todos os espinhos que nós carregamos na nossa alma. Mas nós podemos vencer. Nós podemos sim nos renovarmos e pararmos de agir como criança. Joana de Ângeles, nesse livro Celeiro de Bênçãos, ela fala dessa renovação, como eu disse a priori, nesse movimento de amor, de ascendência na lei maior. E eu acho lindo o finalzinho desta lição, porque ela fala de uma forma poética. E ela diz assim, higieniza o espírito e coloca no íntimo a musicalidade, que cante ao compasso do amor, e verás reverdecer-se a paisagem das tuas aspirações, fruindo desde logo as relevantes concessões da alegria pura. Amor que se expande, felicidade que se espraia, no país chamado coração. Então, o que ela está nos dizendo? Que nos nossos corações, nós podemos iniciar esta plantação luminosa. Que nós podemos bailar na musicalidade do universo, onde paira a harmonia. Aonde o regente maior, tudo guia com sabedoria e plena luz. Mas nós precisamos expressar esse desejo, esta vontade, nos permitirmos, como espíritos imortais, caminharmos, buscando essa frequência maior e bela. Porque, meus irmãos, quando nós nos aproximamos da espiritualidade, nós não podemos imaginar como esses irmãos são maravilhosos conosco, como eles são bondosos. Eu até me emociono quando eu falo da espiritualidade, porque eles são maravilhosos. Eles são irmãos que, mesmo conhecendo as nossas imperfeições, eles estão ali, insistindo, persistindo conosco. Eles estão do nosso lado, mostrando o caminho. E quando a gente, muitas vezes, não se acha capaz, eles vêm e nos dizem, não, você não está sozinha, você vai conseguir. Vamos em frente. Quem está no bem, quem está realmente com a vontade verdadeira no íntimo de se transformar, de se tornar um ser humano melhor na vida do outro, de fazer o bem para o outro, de se preocupar com a felicidade e bem-estar do outro, conquista a vitória e alcança os seus objetivos e edifica as suas maiores aspirações.
Só que, infelizmente, muitas vezes, a gente acha que nós, por si só, nos bastamos. E quando nós pensamos assim, nós nos deixamos mover pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, porque nós achamos que só podemos servir a Deus se for da nossa maneira, da nossa forma. E quando nós estamos nos colocando neste caminho verdadeiro, buscando Cristo para sermos realmente espíritos melhores, a gente se joga, a gente se entrega à espiritualidade, a gente confia em Jesus, a gente é fiel a Deus e a gente serve até o último momento. A gente muitas vezes coloca assim a nossa vida não em segundo plano, em primeiro plano, quando nós colocamos o outro em primeiro lugar. Porque com certeza o que nós vamos colher é o que nós estamos plantando. E se nós estamos plantando o bem, fazendo o bem, amando, cuidando, zelando do outro, nós não precisamos temer a nossa colheita. Ela será mais que abençoada. Ela será uma colheita de luz. Nesta lição, no curso Aprendizes do Evangelho, nós temos uma oficina de vivência muito interessante que se chama Resistência à Mudança. E lá tem uma historinha muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês. Quando eu tive esta aula, eu pensei muito em Zezélia, que é a personagem principal dessa história. E como ela não saiu durante muito tempo da minha mente, eu tenho certeza que ela também não vai sair da mente de vocês. O campo mental de vocês vai refletir sobre a postura de Zezélia. Zezélia pedia esmola já fazia muito tempo. Só que Zezélia, ela tinha condições de trabalhar. Ela não era inútil. Mas, infelizmente, ela se acostumou, ela se prostrou em uma situação de lamúria, de reclamações e de achar que ela não era capaz de ser útil. E se entregou à mendicância. Então, Zezélia, ela vivia numa comunidade, sentada à frente de um casebre. Um casebre desse, que quando nós passamos, arrepia a alma. Muito sujo. E ela vivia esmolando. Uma esmola, pelo amor de Deus. Lembrando que Zezélia não era tão doente que não pudesse trabalhar. E naquela comunidade, as pessoas acostumaram-se a ver a Zezélia ali. Uma esmola, pelo amor de Deus. Aí um chegava e falava assim: Zezélia, você não quer plantar um pouco de milho? Eu não posso, eu sou muito fraca. Zezélia, você não quer nos ajudar no café, no plantio do café? Eu não tenho condições de me movimentar. Um grupo de jovens: Zezélia, nós vamos vender flores. Você não quer vir vender flores conosco? Eu não posso andar. Suspirou Zezélia, bem que eu gostaria. Uma senhora da comunidade vai até Zezélia e diz: Zezélia, nós vamos bordar. Você não gostaria de bordar conosco? Eu te pago pelos bordados. As minhas mãos estão tão cansadas. Zezélia, a agulha é uma ótima companheira para higienizar a mente. Bem que eu gostaria, mas os meus dedos são tão fracos. Mais adiante, veio uma outra vizinha. Zezélia, você não gostaria de lavar umas roupas? Eu lavar roupas? Jamais. Zezélia, tem uma amiga nossa que está precisando muito de auxílio. Você não gostaria de ir lá para fazer alguma coisa na casa dela? Você não vê que eu sou muito fraca? Eu não posso, eu sou doente. E assim os dias transcorreram, os meses, os anos. E uma existência foi se diluindo. E Zezélia reclamava, lamentava: não tomei café hoje porque não tinha pó. Eu não almocei porque não tinha alimentos na minha casa. Eu estou sentindo muitas dores. Todo mundo que se aproximava, ela começava: eu estou com dores. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou resfriada. Naquela época não tinha Covid, porque se tivesse, ela ia dizer que estava com Covid. Eu estou resfriada. Eu estou com tontura. Eu não consigo me levantar.
E de lamentação em lamentação, um belo dia pela manhã, a comunidade encontrou Zezélia morta. E aí, a piedade daquela comunidade fez o enterro, o velório de Zezélia. E todos comovidos diziam: Zezélia foi recebida no céu, porque ela sofreu tanto aqui na terra, coitada da Zezélia. Mas a história não foi bem assim. Zezélia despertou num enorme campo úmido e frio. E começou a gritar, porque estava sozinha. Ela olhou e só viu escuridão. E começou a gritar e pedir pelo socorro divino. Depois de um bom tempo, apareceu um emissário de luz. E ele se aproximou e disse: Olá, Zezélia, o que você deseja? A vaidade de Zezélia foi lá no alto. Nossa, eu já sou conhecida nas esferas celestes. E o emissário responde: Sim, Zezélia, todos são conhecidos nas esferas celestes. O que você deseja? E ela começou a chorar. Em prantos, ela começou: eu sofri muito na terra, eu mereço as esferas celestes. Aí o emissário divino diz a Zezélia: quem não planta, não tem o que colher. Como pretende receber as bênçãos do céu, minha irmã? E aí Zezélia responde: não, mas eu sofri muito na terra, eu era mendiga. E aí o emissário celeste serenamente responde: não, Zezélia, você não era mendiga, você era preguiçosa. E eu trouxe essa história por quê? Para que nós reflitamos e não tenhamos preguiça de trabalharmos pela nossa construção e elevação espiritual. Porque quando nós trabalhamos por nós, levando benefício aos outros, quando nós edificamos em nós tudo aquilo que somos capazes sim de edificar, porque temos em nós a essência maravilhosa da luz, porque fomos gestados num amor puro, porque temos um Pai que simplesmente nos ama, que é generoso, que é misericordioso, que é compassivo, que é dócil às nossas aflições, que nos socorre, que nos apoia através dos seus fiéis emissários, que estão sempre dispostos a nos socorrer, desde que manifestemos em nós o verdadeiro desejo de sermos melhores. Desde que os nossos desejos não sejam simplesmente aparência, mas venham a emergir da nossa sinceridade de servir à luz e de fazer o bem sempre. E que nós não nos esqueçamos, o determinismo da nossa jornada é a evolução, é a transcendência. Não existe planejamento reencarnatório para a falência de nenhum espírito. A nossa meta é a luz, a nossa vivência, a nossa transcendência é nesse ápice maravilhoso de comunhão com as esferas superiores e do nosso encontro com Deus, assim como o Mestre Jesus. Muita luz, muita determinação e muito amor uns para com os outros. E nesse instante, agradecemos a Deus, a Jesus, pela mensagem da noite, renovar-se dia a dia. Que a nossa conexão com o Evangelho de Jesus seja permanente, que possamos refletir durante toda essa semana nesses ensinamentos da noite, que possamos, Mestre Jesus, confiar em Ti, porque Ti nos conduz, nos protege
e nos ilumina. E nesse instante de luz e de paz, com os nossos corações serenos, a nossa mente com esta mensagem de renovação, vamos pedir à nossa irmã Adriana que faça a prece de fluidificação das águas e o nosso de fluidificação das águas. E a nossa irmã Maria dos Prazeres fará a prece de vibrações e a prece final. Que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos conduzindo e nos orientando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Senhor, depois de tanto nós termos recebidos nesta noite, te pedimos, Pai, a fluidificação das águas que se encontram na mão dos frequentadores, que essas águas, Senhor, possam ser fluidificadas com as energias necessárias que todos nós estamos precisando neste momento, para que possamos renovar as nossas vidas, encontrarmos energia para seguirmos, Senhor, a caminho da nossa evolução. Te pedimos também a fluidificação das águas da caixa d'água, as águas que nós usufruímos para fazer todas as atividades do Laços, a limpeza, a higiene. Que essas águas, Senhor, possam ser fortalecidas com os remédios necessários que todos nós estamos precisando. Que assim seja, graças a Deus. Envolvidos nesta atmosfera de amor, sentindo a presença do Mestre Jesus que nos abraça, que nos acolhe neste instante, ouvindo a cada um de nós, e alimentados e fortalecidos em nossos sentimentos pelo abraço do nosso irmão maior, nós vamos unidos à espiritualidade, emanando neste ambiente o melhor dos nossos sentimentos, para que esses sentimentos possam se transformar em vibrações, em energias de luz, de paz, de amor, de esperança, de fé, e que a espiritualidade, de posse destas energias salutares, conduza estas energias em benefício dos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, para que eles sejam envolvidos, acalentados pela esperança, pela fé, pela esperança e pela cura, de acordo com os desígnios divinos. Que todos aqueles que estão à frente, cuidando, zelando pela vida, sejam envolvidos pela força, pela esperança, pela perseverança e doação de melhor servir profissionalmente a todos os seus irmãos, em apoio à vida. Que essas energias que emanamos e são direcionadas por todo o planeta Terra, adentrem todos os lares, limpando e higienizando, levando a harmonia, levando a fraternidade a todos os ambientes domésticos, a união, o respeito, a compreensão e o amor. Que esta luz adentre em todos os orfanatos, abraçando as crianças que lá se encontram, acendendo em seus corações a alegria e a esperança em vislumbrarem um lar com amor e com bênçãos de luz. Aos nossos idosos o amparo fraternal, que não falte a esses irmãos pessoas caridosas ao seu redor,
para ampará-los em todas as suas necessidades. Aos nossos irmãos que se encontram nas detenções, nas casas de recuperação, que esta luz possa despertar as suas consciências para o caminhar e a vivência no bem. Que a luz que movimentamos em nós e irradiamos neste ambiente possa, neste momento, envolver a todos os governantes para que possam obrar com discernimento, com respeito, dignidade diante do poder, da força que o poder dá a estes governantes, que eles sejam tocados e possam agir com muito mais fraternidade e bondade em seus corações. Que esta luz, que a espiritualidade movimenta neste ambiente, possa ser direcionada para todos os irmãos que aqui estão chegando através da oportunidade bendita da reencarnação, para que eles possam caminhar semeando o bem, para que possam agir com sabedoria, aproveitando ao máximo esta existência no aprendizado e na vivência da luz e do bem. Aos que estão retornando à pátria espiritual, que as nossas energias possam ser doadas a esses irmãos, para que eles sejam acolhidos e socorridos em suas necessidades. Emanemos dos nossos corações a força e o poder que carregamos em nós, que é a luz, que é o amor, que é o bem maior que se movimenta e habita em cada um de nós, para que a espiritualidade semeie por todo o planeta Terra esta energia, para que possa fluir, se espalhar, se expandir a paz, a harmonia, a alegria, a comunhão entre todas as criaturas através da fraternidade, o amor florindo em todos os corações para a vivência da verdadeira caridade uns para com os outros. Que a psicosfera deste planeta seja iluminada e uma chuva de bênçãos se espalhe, envolvendo a todos os nossos irmãos, alimentando-os na fé, na força, na confiança nos desígnios de Deus. E neste instante, nós pedimos à espiritualidade que aqui se encontra, para pedir em especial vibrações de muita luz, de muito amor, de muita saúde para os nossos irmãos Irene Guizo Munhoz, Marina Lima Ayala, nossa querida Marina, a nossa amada Cirlane Ayala, a nossa irmã Raquel Leme, que se encontra internada no Hospital Vila Lobos. Que a espiritualidade cuide dessa nossa irmã com muita generosidade. Pelo nosso irmão, que foi um trabalhador incansável desta nossa casa, mas que continua fazendo parte da família Laços Eternos, o nosso amado Claudinei José de Oliveira. Que o nosso irmão se sinta envolvido pela nossa luz, pela nossa alegria, que ele se reanime e que brote em seu coração a esperança e a alegria de viver. Pelo nosso companheiro Cristiano, trabalhador da nossa casa em Ferraz de Vasconcelos, que a luz que se movimenta neste ambiente chegue até ele e que ele se alimente com o nosso amor, com a nossa força, e que a luz, que ele sinta a presença da luz com ele. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de abrirmos os nossos corações e doarmos toda a grandeza, toda a riqueza espiritual que habita em nós. E que neste instante, esses irmãos do bem que ao nosso lado se encontram, possam tocar em cada um de nós, deixando em nossos corações as bênçãos do nosso Pai de amor e sublime luz. E que esta luz nos leve em retorno aos nossos lares, que adentremos aos nossos lares em paz, felizes, saturados destas bênçãos que aqui recebemos, e irradiemos essa luz no nosso ambiente doméstico, para que reine a paz, a tranquilidade, a harmonia e o sublime amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, Pai. E permaneçam conosco todos os dias da nossa caminhada. Que assim seja.